Vamos responder a uma pergunta que nos chegou aqui. O Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, foi também investigado por pessoas do Vaticano? A resposta é sim, e duramente. Ele foi terrivelmente perseguido. Toda a perseguição começa por causa dos fenômenos místicos do Padre Pio. O Padre Pio tinha chagas, o Padre Pio tinha dons proféticos, ele via a alma das pessoas. Era uma coisa impressionante, isso estava correndo muito. E havia um bispo que não levava lá uma vida muito boa, já vamos tratar sobre isso, que começou a caluniar o Padre Pio. Entre as coisas que dizia dele, esse bispo, e espalhou por algumas pessoas de má intenção, era que o Padre Pio recebia muitas mulheres, as suas filhas espirituais. E o Padre Pio provavelmente fazia coisas indecentes com todas elas. Imagine o absurdo de que o Padre Pio foi acusado. Ele, Padre Pio. Tudo começa em 1921, mas o auge é 1931. Nesse ano de 1931, o Padre Pio recebe uma carta vinda do Vaticano. Na carta está escrito que ele estava proibido de celebrar missas públicas e atender confissões. Uma pessoa que acompanhou o Padre Pio muito de perto, chamado Emanuele Brunato, estava presente no fato. Quem que é esse Emanuele Brunato? Era um que tinha levado uma vida péssima, até que em certo momento, lá por 1919, ele ouve falar do Padre Pio, viaja para se confessar com o Padre Pio e muda a vida. A partir daí a vida dele é o Padre Pio, um homem providencial. Já vou entender por quê. Esse Emanuele Brunato, que não era sacerdote, mas ele acompanhava o Padre Pio todos os dias, estava sempre lá com o Padre Pio. Até podia entrar no convento dos capuchinhos. Ele estava quando o Padre Pio recebeu a carta. O Padre Pio pegou a carta nas mãos, abriu, uma carta selada, leu-a sem mexer um músculo, fisionomia impávida. Guardou a carta, não disse nada e foi para o quarto. Esse Emanuele Brunato estava junto com o Padre Pio. Ele entrou no quarto junto com o Padre Pio foi abrir uma janela, hora da sesta. O Padre Pio queria fechar a veneziana. Quando o Padre Pio pegou a veneziana para fechá-la, o Padre Pio começou a chorar. Em soluços, chorava. Aí o Emanuele Brunato ficou emocionadíssimo. Ele tinha o Padre Pio por santo, ele tinha encantos pelo Padre Pio. Ele amava o Padre Pio com toda a alma dele e ele sabia da integridade do Padre Pio. É o próprio Emanuele Brunato que conta. Ele disse: eu me ajoelhei nos seus pés, eu abracei de joelhos. Meu Pai, já sabes quanto te amamos, que o nosso amor te sirva de consolo. E a resposta do Padre Pio foi dura. Mas se entende por que a dureza, porque ele não está preocupado consigo mesmo. Mas não entendes, meu filho? Eu não choro por mim. Terei menos trabalho e mais mérito. Ou seja, estou sendo perseguido, eu vou ter menos trabalho, não posso celebrar missa, não posso atender confissões, vou ter o mérito da perseguição. Mas eu choro por todas essas almas que se verão privadas do meu testemunho, precisamente pelas pessoas que deveriam defendê-las. Ou seja, ele está proibido de fazer esse apostolado por pessoas do Vaticano, que eram aquelas que deveriam proteger quem precisava do Padre Pio. Emanuele Brunato não parou. Ele já tinha feito uma série de obras defendendo o Padre Pio, até que em 1932 ele escreveu um livro bomba. O livro se chama Os Anticristos na Igreja de Cristo, na qual ele fazia uma lista dos personagens que estavam perseguindo o Padre Pio, dizendo como era a vida de cada um deles. Isso teve um efeito imenso, porque logo no ano seguinte, o Padre Pio pôde voltar a celebrar missa. Toda a perseguição contra ele ruiu, e o Papa Pio XI afirmou ter sido a primeira vez na história da Igreja que o Santo Ofício voltava atrás em seus decretos, por causa de um livro, no qual era mostrada a verdade a respeito daqueles que estavam perseguindo o Padre Pio. Bem, e os arautos do Evangelho? Que semelhança tem com isso? Vão descobrir, porque baseado numa crônica de todos os fatos do comissariado dos arautos do Evangelho, baseado num dossiê arquibem documentado, foi escrito um livro. Também uma pessoa fez isso, escrever um livro mostrando a verdade, tanto a respeito dos arautos, quanto a respeito de algumas pessoas que estavam acusando os arautos. Um caso muito parecido com o do Padre Pio. E sobre isso nós gravamos um podcast muito importante que você deve assistir, porque faz parte da história da Igreja. E para que juntos possamos pedir a Nossa Senhora que resolva logo esse caso, porque tem muita gente sofrendo com isso. Diáconos que não podem ser padres, religiosos que não podem ser ordenados diáconos, ou pessoas que não podem entrar para a vida consagrada. Tudo isso tem acontecido há 8 anos.
E por fim, chegou o momento de esclarecer as pessoas que têm perguntado tanto sobre esse caso. Se você quer receber o link para acompanhar esse podcast, digite verdade e saberá a verdade sobre o caso do comissariado dos Arautos do Evangelho. Que Nossa Senhora lhe ajude muito. Salve Maria!